Olá, meu nome é Cláudio, sou nascido e criado na Assembleia de Deus, filho de uma irmãzinha do coque, pentecostal, do reteté, e de um pai visionário, uma pessoa que chega na década de 70 numa igreja e vê um alto-falante pendurado, amarrado de arame, e ele se incomodou com aquilo e, sem conhecimento de causa nenhuma, técnica, teórica, nenhum, ele construiu uma caixa de som e doou para a igreja. Isso me influenciou minha vida toda. Por quê? Através desse ato dele, como ele fez isso, automaticamente ele ficou responsável pelo som da minha igreja, na época. Como eu era filho, na hierarquia, eu iria assumir o som da igreja no lugar dele. E isso virou minha profissão. Na minha adolescência, eu tomei uma decisão de sair da igreja, porque eu não aceitava algumas situações, até relativo ao batismo, que eu não aceitava me batizar naquele momento porque eu não estava de acordo com aquilo que era proposto. Para me batizar, eu entendia que eu tinha que viver de maneira correta. Eu saí, fiquei uma temporada em casa sem fazer nada e depois de um tempo eu fui trabalhar na noite para aprender e aí comecei a trabalhar com bandas, viajar, conhecer equipamentos e eu fui pegando, de certa forma eu falo que foi um tempo de Deus. Por quê? Eu costumo falar que o inimigo achou que, tipo assim, arranquei um de dentro da igreja, mas não, eu fui lá fora, aprendi, viajei, rodei o Brasil todo, com shows, com bandas, fiz grandes eventos, com grandes artistas. E aí depois, o que eu fiz? Eu volto para a minha mesma igreja, o pastor me procura para montar um sistema de som da igreja, que ele precisava fazer um projeto de som, e eu fiz o projeto. De certa forma eu já apliquei todo o meu conhecimento que eu tinha técnico, teórico, nisso. E como eu já falei, virou a minha profissão. E quando eu resolvi vir para os Estados Unidos para ficar uma temporada um pouco mais longa, veio a pandemia. Com a pandemia, a primeira coisa que parou foram os eventos. Parado em casa, eu entrei meio que num processo depressivo. Em cima disso, eu fiquei doente. Com essa situação toda, eu fiquei doente a ponto de chegar a tomar 20 comprimidos por dia. Mas nesse processo todo, o desejo de vir para os Estados Unidos sempre estava em foco. E eu na tentativa de vir esperando oportunidades aqui, tentativas, eu ia para a Itália, morar com meu filho, e aí não deu certo. Vinha para os Estados Unidos, aí não abriu as fronteiras. Aí Deus abriu uma porta e eu consegui vir. Fiz quarentena fora dos Estados Unidos e consegui vir, cheguei. E nesse processo todo, processo depressivo, a gente, de certa forma, a gente se aproxima mais de Deus. Quando eu chego aqui, eu escuto falar que a Lagoinha ia inaugurar um templo aqui em Tampa. E aí nessa conversa que eu ouvi, até a pessoa que me falou sobre isso falou: rapaz, de repente é uma oportunidade para você é profissional do áudio. Um dia eu recebo uma mensagem de uma pessoa falando que tinha me indicado para uma pessoa da Lagoinha. Voltando de Orlando no domingo à noite, eu recebo uma ligação, uma mensagem, falando que a igreja estava precisando de alguém na área de som. E eu falei, claro, pronto, eu falei, eu tenho interesse sim, claro. Numa igreja que sempre foi minha vida, e na Lagoinha, que é uma igreja de um perfil que eu gosto, do estilo de som. E aí eu vou pedir desculpa aos irmãos, que de vez em quando o som fica um pouquinho alto, mas é porque eu gosto do sonzinho. E meu pastor também gosta, então eu sou meio que chancelado por ele, né? Porque o dia que o som tá baixo, ele manda mensagem no meu celular e fala: vamos tremer a igreja um pouquinho? Então vocês me desculpem. Isso era um domingo, na segunda, nada da mensagem do pastor. Na terça-feira eu inquietei e mandei mensagem para ele. E aí o pastor me atendeu, o pastor Jason me atendeu. Eu falei: pastor, mas a gente pode conversar? Eu queria conversar com o pastor, me apresentar, dar minhas credenciais para ele, essa era a verdade. E calhou que eu insisti com o pastor marcou um dia comigo para mim vir. Quando eu cheguei, o pastor logo em seguida chegou e a gente sentou e conversando. E eu falei: olha, pastor, eu já me decepcionei com pessoas, com religião, com igreja, com lideranças, mas eu não vejo problema nenhum de eu ficar sentado no banco assistindo o culto e eu podendo cultuar. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim: olha, se você tem um dom, você não pode deixar ele enterrado. Você tem que exercer sua função. Botou a mão no arado, filho, puxa ele, vai trabalhar. Porque
porque é assim que funciona. A gente conversando, ele virou para mim, olha, eu comprei umas caixas de som e eu preciso instalar. Você consegue fazer isso para mim? Eu falei, prontamente, falei, vamos fazer, pastor. Mas até então eu ia ajudar e ia embora. E acabou que eu voltei e fiz o culto à noite, e fiz um culto, na semana seguinte fiz outro culto, e aí estou aí hoje. Até hoje na Lagoinha, fazendo meu som. Eu costumo falar que eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas Deus me deu uma oportunidade maravilhosa, que eu consigo fazer tudo isso numa mesa de som. E uma coisa que eu tenho no meu coração, toda vez que eu chego para fazer um culto ou um evento na igreja, não só aqui, mas como no Brasil, chego na frente da mesa de som, que eu olho para a mesa de som assim, e eu tento fazer o meu melhor, tirar o meu melhor som, o meu melhor timbre, colocar o melhor efeito. Quando eu chego aqui na Lagoinha, num culto, tem um culto de ceia, e o pastor Jason vira para mim, vira no culto e fala assim, olha, você que não é batizado, você também pode tomar sua ceia. Eu não sei. E aí quando veio o primeiro batismo do Lagoinha, eu logo, prontamente, no meu coração, falei, opa, oportunidade da minha vida, vou batizar agora, não tem jeito. E foi o que aconteceu. Eu batizei, foi uma coisa maravilhosa na minha vida, coisa linda, minha família viu do Brasil, meus pais, meu filho na Itália, foi uma coisa divina, coisa de Deus. E aí a questão da ceia, hoje, quando tem ceia no domingo, aí tem um culto de 10, culto de meio-dia e o culto da ceia. Então a gente ceia 10, meio-dia, 6. Recuperar o tempo perdido. Então eu já falo para você que está vivendo intensamente a Lagoinha como eu vivo, por isso eu falo para você, vem viver o novo com a gente. Lagoinha Tampa Church, essa é a sua casa.